Boa noite. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa casa para mais uma reunião da noite de hoje. E hoje, dando continuidade ao nosso quarto MEAC, Mesa Espírita Allan Kardec. Reforçando o nosso compromisso com a pureza doutrinária, reforçando o nosso compromisso com Kardec, reforçando o nosso compromisso com Jesus. E para iniciarmos, nós agradecemos também a presença dos irmãos do canal Alimento da Alma, especialmente o Jonathan. Agradecemos também os irmãos conectados no canal do YouTube do Centro Espírita Semeador. Sejam todos bem-vindos e que Jesus os abençoe. E para abrirmos com chave de ouro mais uma noite, com a presença do nosso coral Semeador de Luz. Vamos todos cantar juntos, com muita energia, com muita força, com uma vibração. Esse é o nosso convite para todos. Com vocês, Semeador de Luz.
Convidamos agora o nosso irmão Renato Bertoldi para a leitura da mensagem psicofonada na reunião mediúnica da nossa casa. Irmãos e irmãs em Jesus, boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus, a vida não é como queremos. A vida é exatamente como precisamos. Necessitamos aprender a diferença entre o querer e o precisar. Somos ainda como crianças mimadas que querem todas as facilidades do mundo. Facilidades essas que muitas vezes foram nossa perdição. Queremos os bens materiais que nos permitam uma vida tranquila, fácil, cheia de paixões. Paixões que dificilmente nos levam a um lugar seguro. Pedimos sempre posses, bens materiais, facilidades. Muitas vezes uma deficiência física nos impede de caminharmos à nossa perdição. Quantas vezes a dificuldade financeira fecha as portas da nossa derrocada? Deus sabe o que é melhor para seus filhos. E nós, sabemos o que é melhor? Ou queremos apenas aquele brinquedo, aquele carro, aquela festa, aquela joia? Meus queridos filhos, saibamos viver a vida que nos é dada. Ela é o que precisamos nesse momento. Se bem vivida, nos trará a felicidade que tanto almejamos. Como já ouvimos inúmeras vezes, a felicidade não é deste mundo, mas ela nos aguarda. Fiquem na paz do Senhor. Então, depois dessa linda mensagem, vamos orar, pedir a Deus, a espiritualidade amiga que nos assiste, que possamos estar inspirar também a nossa irmã Joelma, que vai nos trazer os ensinamentos da doutrina espírita, essa doutrina que nos é guia, luz guia para o nosso dia a dia, para podermos atravessar os momentos de provas e expiações com muita fé e resignação, sempre em busca de melhorarmos dia a dia, nos aperfeiçoarmos e em busca da perfeição e dessa felicidade que nos aguarda. Que Jesus nos abençoe. E passando para o tema de estudo da noite de hoje, o nosso tema hoje é progressão dos espíritos. Quem vai nos ajudar no entendimento desse tema é a palestrante da nossa casa, querida Joelma Tanus. Joelma, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça conosco, nos envolvendo, acariciando aí os nossos corações, acerenando as nossas mentes, para que a gente possa, então, nos dedicar ao tema dessa noite. Progressão dos espíritos. Como é que nós progredimos? Como é o nosso processo aí de evolução? Mas antes de entrar exatamente no nosso tema, já que nós estamos no MEAC, nós vamos fazer uma singela homenagem a Kardec, demonstrando aí toda a sua bondade, toda a sua caridade, todo o seu esforço, que nós percebemos aqui, que recebemos, reconhecemos nas obras, no esclarecimento, na consolação. Mas é interessante a gente perceber que naquele momento, enquanto Kardec estava ali trabalhando e lidando com a codificação, ele estava também amparando, apoiando os irmãos desencarnados. E a codificação, então, por meio do trabalho de Allan Kardec, ela vem nessa linda interação, nessa linda ligação entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual, atuando ali conjuntamente. E nós vamos, então, recorrer a um fato que está reportado na Revista Espírita de fevereiro de 1859, para os irmãos que participam conosco nos estudos de quinta-feira, talvez não seja novidade, porque é ali uma citação, algo que se passa e que ilustra uma série de aspectos da doutrina espírita, e nós recorremos
em alguns momentos. Mas agora nós vamos recorrer com dois objetivos aqui. Homenagear Kardec e também já passar ali ao tema da noite. Conta-se, então, que haviam 2 médiuns ali em interação com o espírito desencarnado. Faziam perguntas, obtinham respostas, até que, de repente, esses 2 médiuns notaram ali que as respostas do espírito estavam tanto quanto diferentes. Antes eram respostas mais sérias e, de repente, essas respostas ficaram um pouco mais assim, divertidas, menos comprometidas com a verdade. Os médiuns, então, notando essa mudança ali no padrão da comunicação, o que eles fazem? Eles tentam entender ali qual era agora esse espírito que estava respondendo. Ele se revela, ele diz que seu nome era Pierre, dá dados sobre ele, enfim. E ali ele coloca que ele começou a responder as perguntas porque o outro espírito ficou muito sério, não ia responder. Então ele achou que se ele respondesse, ele obrigaria de alguma forma aquele outro espírito mais sério continuar respondendo. E ali, ao final, quando eles já tinham se despedido, enfim, já tinham encerrado a comunicação com esse espírito, esses médiuns, o que eles resolveram? Eles acharam muito interessante esse fato. E resolveram, então, conversaram sobre levar ao conhecimento de Allan Kardec. Mas, como a comunicação entre os espíritos não precisa necessariamente dessa palavra, vai pelo pensamento, esse espírito, então, Pierre, ele capta esse pensamento. E, por estar ali sintonizado com esse pensamento, nessa perspectiva de conhecer quem era Allan Kardec, prontamente ele se vê, então, na residência de Kardec. E quando ele encontra Allan Kardec, ele vê Kardec no seu gabinete, ali no seu escritório, concentrado. E ele relata que Kardec estava ali na preparação de uma nova obra. E que ele estava muito concentrado ali com as suas ideias, ele acreditava estar sozinho, mas ele percebia um certo murmurinho, porque de vez em quando ele olhava para os lados para ver o que é que gerava aquele barulho, mas nada havia ali. Então ele relata a sua visão ali, o que ele estava vendo. Ele relata, então, que acima de Kardec, essa é a interpretação do espírito. Haviam ali 20 espíritos que estavam colaborando com Kardec, mas apenas 2 ou 3 é que interagiam mais diretamente. Então, todos esses espíritos ali superiores, interagindo, trazendo por meio da intuição as ideias, e Kardec ali na dedicação, sem perceber essa presença dos espíritos ali, mas com o seu esforço, com a sua dedicação, estava lá, então, trazendo e trabalhando em uma nova obra. Kardec confirma esse fato. Ele relata que sim, que naquela data, naquele horário, ele estava no gabinete. E o espírito vai falar um pouco mais depois. O que ele presenciou, o que ele percebeu? Kardec ali em uma outra sala, reunido com 8 a 10 encarnados, e Kardec ali respondendo perguntas, tirando dúvidas, enfim. Mas que nesse momento chega, então, o relato do Pierre é esse, que chega em massa, mais 100 espíritos. E que dentre esses 100 espíritos, haviam alguns ali com coroas de fogo. É a representação, era como ele percebia os espíritos ali superiores, que já tinham uma maior evolução, e outros que estavam ali mais distantes, mas para aprender. E olha que beleza, meus irmãos. O tempo todo, então, Kardec estava trabalhando na codificação da doutrina, nos trazendo esse esclarecimento, esse consolo tão precioso para nós, mas também estava ali auxiliando aqueles espíritos desencarnados que se aproximavam para ouvir, que se aproximavam buscando um esclarecimento, assim como Pierre estava ali buscando. E Pierre diz assim: ele é tão bom para nós espíritos, se referindo a Kardec, pelo respeito que Kardec conduzia, pela forma como Kardec falava, enfim. Então, tudo isso trazia para ele essa sensação de respeito do nosso codificador. E aqui fica para nós o convite para que a gente haja assim também como Kardec. Não que a gente precise codificar a doutrina, mas que nos momentos em que a gente esteja ali nas nossas conversações, nos nossos estudos, nas nossas preces, nas nossas leituras, que a gente possa perceber que nós não estaremos sozinhos. Pode ser que tenhamos irmãos desencarnados que precisam de um esclarecimento, que precisam de um consolo e que podem obter a partir da nossa leitura, do nosso pensamento elevado, da nossa prece, porque plano material e plano espiritual estão ali em constante relação. Que a gente possa, então, mirar Kardec, admirar Kardec, e reconhecer essa bondade, essa caridade, essa dedicação, esse esforço
e também assim nos comportarmos. E agora vamos na sequência, né? Para entrar nesse tema, progressão dos espíritos, nós vamos na continuidade do que está lá na Revista Espírita nesse mesmo mês. Pierre ele vai relatar depois para os médiuns, ele volta então a conversar com aqueles médiuns, e ele vai relatar que ele estava passando na frente de um comércio, e ali ele percebeu um jovem muito hesitante, né? Esse jovem ia para lá, ia para cá, ficava andando dentro da loja. E ele percebeu que algo havia de errado, porque a loja já estava fechada, e esse jovem, então, estava lá com essas luzes apagadas na loja, e ele estava mirando ali o caixa da loja, o caixa daquele comércio. E ele fala que ele percebe também, junto a esse jovem encarnado, 2 espíritos desencarnados. E aí ele se aproxima para ver o que está acontecendo. Então ele relata que um espírito ficava soprando, né, ficava intuindo o pensamento do jovem encarnado, dizendo assim: larga de ser covarde, vai logo de uma vez, pega esse dinheiro, imagina o quanto você não pode se divertir com esse dinheiro. E ele relata que havia um outro espírito ali, né, ele fala que era de um rosto belo. Ele traz também que existia ali alguma coisa de nobreza naquele espírito, algo de celestial, algo de bondade naquele espírito. E esse outro espírito que ele identifica como um bom espírito ali, o que ele vai falar? Que ele ouvia esse espírito, então, sugerindo para o encarnado, para aquele jovem, dizendo para ele: vai-te embora, não caias na tentação. E lembrando das possíveis consequências, lembrando da prisão, lembrando da desonra, enfim. E ele fica, então, ali apavorado. E aí ele queria ser útil. Nessa tentativa do Pierre ser útil, o que ele fez? Quando o jovem estava indo na direção do caixa ali, né, quando ele ia pegar o dinheiro, o Pierre entra na frente para tentar, né, causar algum tipo de perturbação. E então aquele espírito que estava incitando ao mal pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Né? Por que você está se metendo aqui nessa situação? E ele diz então que queria ajudar o jovem, queria evitar que aquele jovem fosse para a prisão. E então esse bom espírito, que ele vê essa nobreza, algo de celestial, chega até ele, até Pierre, e diz: você não pode intervir, né? A decisão é dele, é uma prova, ele precisa superar essa tentação, mas é uma prova, a responsabilidade é dele. Se ele resistir, será mérito dele, mas se ele falir, será também mérito dele. E aí, nós ficamos aqui, a história tem o desfecho desse momento, enfim, então quem tiver curiosidade, possa, né, aí fazer a leitura, é uma leitura muito rica, mas nós vamos ficar com esse recorte, com essa cena. Nós temos ali 4 espíritos, um encarnado, um espírito ali que por Pierre é narrado como um mau espírito incitando, tentando influenciar para o mal, outro ali influenciando para o bem, um bom espírito, e nós temos ali Pierre, né, que estava um pouco perdido, um tanto quanto ignorante, mas estava, né, querendo fazer alguma coisa para ajudar. O que explica a diferença entre esses 4 espíritos? Porque um estava ali todo bondoso, tentando ajudar, desviando ali para que aquele não caísse, né, não sucumbisse na prova. Por que o outro estava ali incentivando ao mal? O que justifica isso? E por que esse encarnado precisava dessa prova? Qual a explicação para tudo isso? Nós não somos criados simples e ignorantes? Por que então ali cada um se encontrava de uma forma, com uma conduta totalmente diferente naquela mesma situação? E quem nos traz essa resposta é justamente a doutrina espírita, que vai nos esclarecendo sobre o nosso processo de progressão, que nós podemos ver ali com mais detalhes no Livro dos Espíritos, a partir da questão 120. Mas também nas outras obras a gente vai encontrar correspondências. Mas quando nós vamos olhando e principalmente buscando responder essa pergunta, se somos criados simples e ignorantes, o que explica a diferença entre nós? Por que isso acontece? Mas a gente precisa, então, primeiro entender o que é essa simplicidade, o que é essa ignorância, né? O que é essa simplicidade? Todos nós, efetivamente, somos criados simples e ignorantes, no sentido de que nós não temos conhecimentos, no sentido de que nós não temos vivências, nós não temos ainda bagagem, nós não temos experiências. E exatamente por isso, nos falta muitas vezes o discernimento.
Então, nesse movimento que nós somos criados ali, simples e ignorantes, aqui a gente vai percebendo a justiça divina que dá a todos nós o mesmo ponto de partida. O que é que nós vamos ter? Nós começamos, então, a nos desenvolver. Então, nas primeiras encarnações, vamos imaginar ali, né? Aí a gente remonta aos homens das cavernas, né? Porque aqui nós já temos aí uma série de encarnações. Mas nas primeiras encarnações, então vamos lembrar, né, ali os homens das cavernas que um dia nós fomos, o que vai nos ajudar? O que vai nos guiar nesse movimento em que nós ainda precisamos adquirir conhecimento e que nós ainda precisamos adquirir virtudes? O que vai nos auxiliar é um guia muito seguro que todos nós temos, é o instinto. O instinto como uma espécie de inteligência rudimentar que vai nos auxiliar, então, a prover as nossas necessidades. É o instinto ali naquele primeiro momento que vai nos guiando para que a gente atenda essas necessidades iniciais. Mas o instinto, ele vai conosco pela vida afora, né? Ele segue conosco. E aí nós vamos lembrar agora de momentos instintivos que são tão importantes. Vamos lembrar do João de Barro? O João de Barro, ele constrói uma casa. Já viram a casinha do João de Barro? Ele constrói aquela casa e segue sempre aquele mesmo modelo, porque não há uma escolha, não há uma deliberação. Ele tem a necessidade de abrigar, tem a necessidade de reproduzir, de proteger os filhotes. Então, pelo instinto, essa inteligência rudimentar, ele vai lá e constrói, nos mesmos moldes ali, a sua casinha. Vamos pensar também como o instinto é importante para nós. Um bebê, ele já nasce ali com, né, aquele reflexo de sucção. Qualquer coisinha que você coloque próximo à boca de um bebê, se você colocar aqui na lateral, o bebê vai tender a virar e vai tender a sugar. Então, a gente vai percebendo aí o instinto presente para nos auxiliar. Mas nós vamos tendo essas vivências, nós vamos tendo as experiências, os resultados. E o que vai acontecendo, então? Nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência. E é aí que entra essa grande necessidade da vida na matéria, de nós estarmos aqui encarnados. Porque a matéria, com as necessidades que nós temos de abrigar o nosso corpo, de proteger o nosso corpo, de nos alimentar, vai trazendo para nós essas necessidades e nós vamos, então, juntamente ao instinto, desenvolvendo a nossa inteligência. E isso vai nos permitindo ter consciência de nós mesmos. Vamos desenvolvendo a nossa inteligência e vai somando ali, então, o desenvolvimento da nossa vontade e a nossa liberdade. Nós temos, então, o desenvolvimento do famoso livre-arbítrio, que nos dá, então, a condição de fazer escolhas. E aí nós passamos a fazer escolhas agora, não mais automáticas, espontâneas, como no caso quando agíamos apenas por instinto, mas escolhas raciocinadas, pensadas, né? Aí elaboradas, diferentemente do João de Barro. O João de Barro não pensa assim, vou otimizar aqui, vou fazer 2 andares, vou fazer um puxadinho. Não, o João de Barro, ele atende aquela necessidade básica e reproduz. Nós não. O instinto, para todo o potencial que nós temos, ele não é por si só suficiente, né? Ele vem aí, esse nosso grande guia no início, mas é necessário que a gente desenvolva a inteligência, justamente porque nós temos consciência de nós mesmos e também daquilo que ocorre fora de nós. E aí a gente fala, nossa, que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Então, já entendemos como é que a gente funciona, já entendemos o que é esse simples e ignorante, como é que a gente vai moldando até chegar à condição, então, da gente ter o livre-arbítrio e começar a fazer as nossas escolhas. Mas onde é que começa a confusão? Simples e ignorantes. Quando é que as coisas começam a confundir? Cada um de nós pode tomar caminhos diferentes. É exatamente quando nós fazemos as nossas escolhas. O que vai diferenciar cada um de nós nesse momento são as escolhas que nós fizemos em algum outro momento. O que vai nos diferenciar amanhã são as escolhas que nós estamos fazendo no presente momento. E aqui, às vezes, a gente olha, né, e fala, não, mas tem uma coisa curiosa, porque fala que o espírito é criado simples e ignorante com igual aptidão para o bem e para o mal. Aí a gente fica, às vezes, né, um tanto quanto confuso, mas que história é essa de aptidão para o mal? É no sentido de que nós temos a liberdade de escolher. Em essência, a nossa essência é divina. Centelha divina. Essa é a nossa essência. Mas a trajetória que nós vamos fazer
cada um é que vai escolher. Então, né, é aquela história. Todos nós viemos com as sementes. A semente da bondade, da caridade, da paciência, da tolerância, misericórdia, compreensão, compaixão. Mas cabe a nós escolher quando é que nós vamos regar a semente, cultivar a semente e fazê-la, então, frutificar e florescer. E aqui é um ponto muito importante, meus irmãos, né, para que a gente tenha essa clareza também. Nenhum espírito foi criado bom ou mal. Nenhum. Né? Aí a gente fala assim, mas será que não vê um pouco de erva daninha? Né? Aqui no Brasil é muito comum, a tiririca e o caruru, né? Fala assim, mas será que nas minhas sementes, na semente de alguém, não veio um pouco aí de erva daninha, um pouco de caruru, de tiririca, enfim, né? Não, meus irmãos, não. O caruru, a tiririca ou a erva daninha brota em nós a partir do momento que a gente fica na inércia, a partir do momento que a gente não cultiva as boas sementes. E todos nós que já observamos um jardim, cuidamos de um jardim, a gente tem essa experiência. Quando o jardim está ali, com grama, com flores, a erva daninha não aparece. Mas deixa, então, esse jardim sem ser cultivado, sem ser ali cuidado. O que vai acontecer? Vai brotar a danada da erva daninha, mas pela inércia. Então, o que nós conhecemos como mal, e muitas vezes experimentamos, vem da nossa inércia, da nossa escolha deliberada em não cultivar tudo aquilo que há dentro de nós. Em ceder, então, a algo que é externo. Dentro de nós, meus irmãos, não há nenhum mal. Mas quando é que esse mal se instala em nós? Quando nós cedemos à tentação de nos entregar, seja às ilusões da matéria, ou seja também aos desvarios do orgulho, do egoísmo. É aí que nós convidamos o mal a fazer morada em nós. Mas ele não existe. Ninguém veio com defeito, não veio erva daninha, né, no pacotinho de sementes de virtudes de nenhum de nós. E isso é muito importante, porque a gente vai entender que nem tem anjo, nem tem demônio. Nem anjo, nem demônio. A gente fala, gente, mas como não? Porque muitas vezes, né, embora a palavra anjo seja, na sua acepção original, uma palavra neutra, não significava algo bom, né, significava algo neutro. Poderia ser anjo mau, anjo bom, né, bom gênio, mau gênio, enfim. Sem essas conotações, no decorrer do tempo, qual é a conotação que a palavra assumiu? Anjo, aquele que é bom. E para algumas, né, concepções religiosas, os anjos, ou os demônios também, são criaturas à parte da humanidade. Não seriam como nós, criados simples e ignorantes. Os anjos seriam, então, de acordo com essas concepções, criados já perfeitos, poupados de todo o trabalho, de todo o esforço da evolução. E os demônios, no outro oposto, seriam, então, criados aí, voltados ao mal. E ficariam perpetuamente ali dedicados ao mal. Quando nós paramos para pensar nessas figuras, o que nós vamos entendendo? Nós vamos entendendo que, se nós pensarmos em anjo e demônio dessa forma, nós vamos ter dificuldade em compreender a bondade e a justiça de Deus. Deus, sendo justo, faria sentido que ele poupasse a alguns, os anjos, do trabalho da perfeição, dessa caminhada rumo à perfeição, ao passo que nós não somos poupados, nós precisamos cultivar as nossas sementes no dia a dia. Por outro lado, seria, né, bondoso da parte de Deus criar seres ali voltados para o mal e que ficariam perpetuamente nessa condição? Não. Mas essa é uma explicação que se tinha quando não se entendia a evolução dos espíritos, a progressão dos espíritos e essa liberdade de escolha no caminhar. Então, via-se ali bons espíritos. Via-se ali espíritos maus, ainda perturbados, arraigados na maldade. E tentava-se, então, explicar dessa forma. Mas hoje a doutrina nos traz essa chave de compreensão. Todos nós progredimos, partimos dessa simplicidade, dessa ignorância e vamos, então, progredindo. Aqueles espíritos que hoje a gente vê como anjos, né, ou talvez ali com aquelas coroas de fogo, aquelas representações que estão mais
na nossa mente do que, né, efetivamente, como eles se apresentam, quem são esses espíritos? São espíritos puros, espíritos que cultivaram em abundância todas as sementes, que detêm todo o conhecimento, que detêm todas as virtudes, que atingiram, então, essa perfeição e que já compartilham, então, do pensamento de Deus, nosso Pai. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, eles já têm todo esse entendimento e compartilham ali, né, desse pensamento, mas atuam de forma colaborativa, né, nessa fase co-criadora, auxiliando no cumprimento dos desígnios de Deus. E os demônios? São aqueles que ainda se encontram ali no oposto, digamos, né, desse crescimento, dessa evolução, dessa progressão, que ainda estão muito arraigados ao mal, mas que não serão para sempre assim. A partir do momento que eles escolherem, eles terão aí a possibilidade de retomar a caminhada e de se libertar de todas as dores e de todos os sofrimentos que no decorrer do tempo acabaram atraindo para si. E agora vamos fazer uma pausa, porque nós já entendemos então, né, quem é o demônio na concepção da doutrina espírita, mas é um espírito assim como nós, criado, né, simples, ignorante, em que determinado momento da sua jornada começou a fazer más escolhas, não necessariamente praticar o mal, mas às vezes ficar na inércia, enclausurado ali numa dor, numa dificuldade, então ficou endurecido e não segue adiante, não supera, não busca essa ajuda ou não aceita receber a ajuda para superar. E o anjo ali, esse espírito que, né, é todo bondade, é todo amor, que já atingiu o desenvolvimento de todas as suas virtudes. Vamos agora, né, pegando um pouquinho, né, e trazendo para o nosso dia a dia, nós não somos nem anjos nem demônios, né? Mas às vezes, meus irmãos, a gente pode ser o anjo na vida de alguém. Em que sentido? Não como espírito puro, porque não é essa a nossa condição, né? Nós ainda estamos trabalhando para isso. Mas nós podemos ser o anjo, muitas vezes, que consola, o anjo que leva a palavra que o outro ali está precisando, o abraço que o outro precisa. Ou, às vezes, apenas se disponibiliza a ouvir o que o outro tem a dizer. E fala no final, eu sinto muito que isso esteja acontecendo com você. Tá? Porque muitas vezes as pessoas não precisam que a gente resolva o problema delas. Elas precisam saber que elas são amadas e que elas têm com quem contar. Mas, às vezes, meus irmãos, né, traduzindo um pouco e trazendo para a nossa realidade, às vezes a gente pode se tornar o demônio na vida de alguém. Quando nós não percebemos, não fazemos o nosso processo de autoconhecimento, não percebemos as nossas dificuldades, as nossas limitações e começamos a destilar a maledicência, a crítica destrutiva e constante, simplesmente por ciúme, simplesmente por inveja e por ignorar a nossa natureza divina, entendendo que tudo aquilo quanto um irmão consegue ser, nós também podemos ser. Porque às vezes a gente olha para outra pessoa tão paciente, né, tão bondosa, e aí isso nos incomoda porque a gente ainda não é. E como é que a gente faz um movimento de nos proteger? A gente fala assim, mas bondoso deve estar interessado em alguma coisa. Não, mas não confie em ninguém que é tão bom assim, isso aí deve ter algum defeito. A gente começa então a projetar o mal que há em nós, no nosso irmão, quando na verdade não há razão para isso. Há razão para a gente olhar, né, cada um olhar para si e descobrir então as suas sementes, cultivar as suas sementes. E aqui o que nós vamos tendo na nossa doutrina e no que ela nos ensina sobre a progressão, sobre a evolução dos espíritos, é que todos nós vamos conseguir evoluir, mas que depende de nós. Não tem como transferir esse trabalho, né? Não tem como nós colocarmos na mão de outro. Não tem como, por exemplo, né, na música diz assim, Pai, faz de mim samaritano. Todos os dias Deus nos manda oportunidade, atende ao pedido da música, né? E nos manda oportunidades de sermos o bom samaritano, aquele que é tocado de compaixão, aquele que consegue ver o seu irmão para além de todo e qualquer rótulo religioso, de qualquer preconceito. Todos os dias. Mas é necessário que a gente escolha ser o bom samaritano.
A oportunidade virá, é necessário que a gente tenha essa escolha. E é uma responsabilidade pessoal, é intransferível. Não há nada que possa nos impedir de progredir, a não ser nós mesmos, a não ser a nossa escolha deliberada no mal. E aí, muitas vezes, nós vamos dizer assim, mas vocês não têm ideia do que eu já passei nessa existência. Vocês não têm ideia. Né? E realmente, muitos de nós temos dores muito profundas. Nós temos, às vezes, a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da ingratidão, a dor da traição. Tantas dores, né? Muitos de nós passamos por abusos físicos, psicológicos, emocionais, abusos sexuais. E todos nós trazemos as marcas. Mas aí, meus irmãos, vem a consolação da doutrina. Nenhum de nós passou por esses momentos sozinho. Nenhum de nós jamais esteve sozinho. Quando as lágrimas rolaram da nossa face, nós estivemos amparados. Muitas vezes ali era uma situação difícil que nós mesmos atraímos para nós. Mas não é porque foi responsabilidade nossa que nós ficamos sozinhos. Então, aquela doença difícil, aquela separação dolorosa, aquela perda financeira, aquele revés na carreira profissional que a gente está com dificuldade de aceitar, meus irmãos, não foi em vão. E nós não estivemos sozinhos. O tempo todo nós estamos amparados. É necessário que a gente também perceba e reconheça esse amparo que vem até nós, porque isso vai fazer a diferença no nosso progresso. Se a gente se vê sozinho, talvez a gente se perca na caminhada. Mas, se nós vemos amparados, nós então conseguimos fazer melhores escolhas. E aqui talvez seja o momento para que cada um de nós pratique o auto-perdão. Porque a gente vai parando, vai pensando, e talvez percebeu aí algumas ervas daninhas que nós deixamos nascer. Algumas sementes que nós deixamos de cultivar. E vamos aí percebendo as escolhas que nós fomos fazendo. Meus irmãos, mas não importa. Importa que agora a gente efetivamente acolha esse lado sombra e busque iluminar isso. Que a gente se perdoe. Se perdoe por não ter feito dessa ou daquela forma. Se perdoe por não ter feito ali uma boa escolha. Que a gente se perdoe, mas no sentido verdadeiro do que é o perdão. E aqui o que nós vamos entender? Né? Há um ditado muito comum que diz assim, que o melhor pedido de desculpa, né, o melhor arrependimento é a mudança de comportamento. Então, nesse momento em que nós olhamos para nós, olhamos para, às vezes, né, essas ervas daninhas que nós deixamos que nascesse aqui, para essas escolhas, que nessa mesma existência, né, nós podemos nos arrepender, o que nós podemos fazer, então? Mudar o comportamento, da rigidez para a flexibilidade, de semear a discórdia por buscar levar à união, de ali plantar às vezes a dúvida, o desespero e levar a fé, a confiança, levar ali a esperança. Onde um dia nós fomos e agirmos com arrogância, superioridade, levarmos agora a humildade. E se nós vamos mudando o nosso pensamento, a nossa forma de agir nesse sentido do auto-perdão, mas nesse compromisso com a mudança de comportamento efetiva e verdadeira, naturalmente, onde há trevas, a gente vai levando luz. E onde, às vezes, há em nós tristeza, vem vindo, então, a alegria, vai nascendo e abrindo espaço para a felicidade, porque é isso que todos nós buscamos. Mas, às vezes, a gente se perde no caminho, a gente se perde nessa rota e busca a felicidade onde ela não está. Às vezes, a gente busca no ter, no aparecer, e esquece do verdadeiramente ser. E é o ser ali, no silêncio, no exercício paciente, no exercício zeloso, determinado, que nós vamos conseguindo, então, mudar essa situação, reverter esse quadro. E aí, aqui agora, nós vamos remeter essa passagem, né, do Evangelho, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, em que Jesus nos convida que, se nós efetivamente, né, queremos segui-lo, nós devemos, então, tomar a nossa cruz. Né? E aí aqui a gente já vai com aquele pensamento desviado. Né? Quem aí pensou que a cruz é alguém?
Ah, minha cruz é aquela pessoa. Meus irmãos, aqui não. Não. A cruz aqui tem o significado da prova que nos visita. Isso é que é tomar a nossa cruz. A nossa cruz não são pessoas, né? Que às vezes a gente olha para o companheiro e fala, você, hein? Não. Somos aqui, agora, responsáveis. Nada vai nos atrapalhar, mas desde que a gente efetivamente tome a nossa cruz, que são as provas que nos visitam, e cada um pode ir pensando na configuração que nasceu nessa existência, quais são as suas provas? Quais são as oportunidades que Deus está oferecendo para que todos nós possamos progredir? Quais são essas provas? Qual é, então, a tua cruz? E aí a gente faz aqui, né, só uma pausa para colocar, mas Jesus também tinha provas, né, porque ele carregou a cruz. Não, Jesus é um espírito puro. Ele já havia alcançado toda a perfeição, então não era necessário passar por provas para desenvolver virtudes, conhecimentos, porque tudo isso ele já tem. Mas nessa missão de amor, o que é que ele faz por nós, diante da nossa incompreensão, que resolvemos ali, né, traí-lo, julgá-lo, crucificá-lo, da pior maneira possível, o que ele faz? Ele dá uma lição de como é que a gente lida com as situações da vida. Para nós são provas, para Jesus era algo que ocorreu ali durante a sua missão, não era uma prova, mas para nós são as provas. E aí, meus irmãos, pouco importa saber se é expiação, né, com relação a algum erro do passado, se está relacionado ao futuro. Expiação também é uma prova. Se nós vivenciamos ali e pegamos todo o aprendizado daquela situação que no futuro nós provocamos agora esse acerto de contas, esse ajuste com a justiça divina no presente, é para nós uma prova. E se nós tomamos, né, ali a nossa cruz, pegamos então essa prova com afinco e levamos à frente, efetivamente nós estaremos progredindo. Porque as provas são as oportunidades que Deus nos envia para essa aquisição, para que a gente possa fazer melhores escolhas, usando da inteligência, usando da moralidade, de todo esse desenvolvimento que nós estamos tendo, e faça, então, essas escolhas mais assertivas, mais direcionadas. E não há outro mestre, né? Porque é Jesus o nosso caminho, ele apontou claramente o caminho. Então, o que fazer? Jesus já nos disse. Também, né, no Evangelho aqui de Marcos, também no capítulo 8, ele vai dizer de que adianta ganhar a vida e perder a alma. A alma a gente não perde, né? Nós somos espíritos, então, né, nós somos aí essa alma. Mas de que adianta ganhar a vida nas aparências, nas coisas efêmeras, e perder a paz, perder a tranquilidade na consciência, perder a felicidade? Nada vale. Também nos disse, amai os vossos inimigos. De que adianta, então, amar apenas aqueles que nos amam? Também nos ensinou. Ele nos disse também para que a gente sempre ofereça a outra face. Então, se vem a face da violência, que a gente ofereça a face da paz. Se alguém nos dá a face da ofensa, que a gente ofereça o perdão. Se alguém nos traz a face da impaciência, da irritabilidade, que a gente ofereça a face da tranquilidade, da compaixão, da compreensão. E que a gente não pleiteie nada na disputa com ninguém, porque ele também nos pede, né? Que a gente não dê só a túnica, não, se alguém pedir, mas que a gente ofereça também a capa. Então, que a gente não tenha competições, porque não é esse o caminho e há espaço para todos nós no reino dos céus. Mas depende dessa caminhada e dessa escolha que cada um de nós vai fazendo. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela é extremamente consoladora, esclarecedora, e ela vem nos fazer lembrar aquilo que outrora Jesus nos trouxe. E Jesus nos convidou para que nós fizéssemos brilhar a nossa luz. É isso que a doutrina espírita nos convida. E nos traz essa mensagem muito clara, de qualquer escolha má que nós tenhamos feito, nós podemos reverter. E essa reversão será sempre a ação no bem. E para que a gente possa ter firmeza nessa ação no bem, é importante que a gente fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa confiança em Deus, fortaleça a nossa confiança também em nós mesmos. E vá aproveitando
cada cruz que aparece no caminho, entendendo que são maravilhosas provas, que como foi dito, né, lido aqui na mensagem anteriormente, essas provas elas virão na medida do que nos é necessário, não na medida do que nós, às vezes, como crianças caprichosas, manhosas e dengosas, queremos. Então, que quando a prova chegar até nós, entendendo que ela é o nosso meio de progredir, que nós possamos nos comportar como adultos, como maduros, aceitando de forma resignada, buscando as melhores formas de lidar com a situação, de abreviar, de abrandar ali os sofrimentos, extraindo todo e qualquer ensinamento que ela possa nos trazer, porque ela vem para nos auxiliar. Que Jesus nos ampare, que ilumine a todos nós e que nós possamos juntos caminhar e fazer brilhar a nossa luz. Que assim seja.